A China possui o sistema ferroviário de alta velocidade mais expansivo e de rápido desenvolvimento do planeta, estendendo-se por mais de 19 mil milhas. A maior parte dessa vasta rede tomou forma nos últimos 10 anos. Em comparação, o Japão opera seus renomados trens-bala desde meados do século XX. Esses trens, capazes de atingir velocidades próximas a 200 milhas por hora, transportaram com segurança mais de 9 bilhões de passageiros sem um único acidente fatal. A introdução da ferrovia de alta velocidade na França no início da década de 1980 desencadeou uma onda de projetos semelhantes em toda a Europa. Desde então, a tecnologia se espalhou globalmente, com países como Índia, Arábia Saudita, Rússia, Irã e Marrocos adotando a ferrovia de alta velocidade como um componente essencial de sua infraestrutura de transporte. Enquanto isso, os Estados Unidos apresentam uma história diferente. Outrora líder mundial em viagens ferroviárias, o país passou por uma mudança drástica após a Segunda Guerra Mundial. Antes de 1945, os Estados Unidos possuíam um sistema ferroviário extenso e eficiente. No entanto, grandes corporações das indústrias automobilística e petrolífera viram maior potencial econômico nos carros. Elas desempenharam um papel ativo no enfraquecimento do transporte ferroviário, desmantelando sistemas de bondes em todo o país em uma década. Empresas como General Motors, Firestone Tire e Standard Oil trabalharam juntas para eliminar os trilhos em favor das estradas. Trilhos de bondes embutidos nas paisagens urbanas foram arrancados, dando lugar a estradas lisas projetadas para veículos motorizados. O governo federal reforçou essa mudança em meados do século XX. Na década de 1950, o presidente Dwight Eisenhower assinou uma legislação que destinava aproximadamente 25 bilhões de dólares à construção de um sistema de rodovias interestaduais abrangendo 41 mil milhas. O governo federal arcou com 90% dos custos, enquanto os governos estaduais cobriram os 10% restantes. Esse investimento maciço consolidou a dependência dos Estados Unidos em automóveis, afastando o país do transporte ferroviário de passageiros. Até a década de 1960, os automóveis dominavam a vida americana, e os esforços para expandir redes ferroviárias de passageiros praticamente desapareceram. A influência dos poderosos lobbies da indústria petrolífera, da fabricação de automóveis e da aviação solidificou ainda mais essa trajetória. As estatísticas pintam um quadro claro. Os Estados Unidos têm uma média de 850 carros para cada 1.000 pessoas, enquanto a China tem apenas 250 para cada 1.000. Apesar do contraste marcante, a preferência americana pelos automóveis permaneceu amplamente inalterada. No entanto, essa dependência dos carros tem um custo. Muitos estados agora enfrentam congestionamentos avassaladores, espaço limitado para novas estradas e aeroportos superlotados. Alguns especialistas em transporte argumentam que o país está chegando a um ponto crítico. A expansão de rodovias e aeroportos está se tornando cada vez mais impraticável, deixando a ferrovia como uma das poucas soluções viáveis. A ferrovia eletrificada de alta velocidade apresenta uma oportunidade para reduzir a poluição, desviando os viajantes dos carros e aviões. Um estudo de caso na Espanha demonstra esse efeito. Quando uma linha de alta velocidade conectou Madrid e Barcelona, o tráfego aéreo entre as duas cidades caiu drasticamente, pois os passageiros optaram por uma viagem de trem mais rápida e confortável. Estudos indicam que, quando os serviços ferroviários de alta velocidade estão disponíveis e são eficientes, eles capturam entre 80% e 90% da participação de mercado para viagens com duração inferior a 4 horas. Uma pesquisa revelou que 63% dos americanos usariam a ferrovia de alta velocidade se tivessem essa opção, com as gerações mais jovens demonstrando ainda mais entusiasmo. Atualmente, a única operadora ferroviária de passageiros significativa nos Estados Unidos é a Amtrak, uma empresa com fins lucrativos cujo acionista majoritário é o governo federal. Embora a ferrovia de alta velocidade seja geralmente definida como trens que viajam a mais de 100 e 150 milhas por hora, a Amtrak tem apenas uma rota que atende a esse padrão. A linha Acela, operando no corredor nordeste entre Washington, D.C., Nova York e Boston, atinge velocidades de até 150 milhas por hora. No entanto, o trem mantém essa velocidade máxima por apenas 34 milhas de seu percurso total de 457 milhas. Sua velocidade média entre Nova York e Boston é de apenas 65 milhas por hora, um contraste gritante com a rede ferroviária de alta velocidade da China, onde os trens rotineiramente ultrapassam 200 milhas por hora. Os esforços para modernizar o transporte ferroviário nos Estados Unidos enfrentaram desafios significativos. Em 2008, os eleitores da Califórnia aprovaram a construção de uma linha ferroviária de alta velocidade.
Mais de 10 anos depois, a construção está em andamento, com um segmento de 119 milhas atualmente em desenvolvimento no Vale Central. A visão mais ampla envolve uma conexão de 520 milhas entre São Francisco, Los Angeles e Anaheim. No entanto, o projeto enfrenta um déficit de quase 50 bilhões de dólares, deixando seu futuro incerto. A estimativa de custo total agora ultrapassa 77 bilhões de dólares, e a fonte de financiamento permanece indefinida. Uma das principais razões para o alto custo da construção ferroviária na Califórnia é a geografia complexa. Ao contrário do terreno relativamente plano do leste da China ou das rotas do Shinkansen no Japão, a paisagem californiana apresenta obstáculos como cadeias montanhosas e zonas propensas a terremotos. A perfuração de túneis por áreas como as montanhas Tehachapi e o Passo Pacheco exige soluções de engenharia caras. Além disso, os processos regulatórios adicionam mais atrasos e despesas. Revisões ambientais, negociações para aquisição de terras e realocações de infraestrutura contribuem para o aumento do orçamento. Por exemplo, a realocação de apenas 2 milhas de rodovia para o projeto ferroviário custou aproximadamente 150 milhões de dólares por milha. Os custos de infraestrutura nos Estados Unidos são notoriamente altos. A construção de rodovias geralmente custa entre 5 milhões e 10 milhões de dólares por milha, mas os gastos podem ultrapassar 100 ou até 200 milhões por milha quando fatores adicionais, como reforços sísmicos e aquisições de terrenos, são considerados. Os projetos ferroviários de alta velocidade geralmente variam entre 20 milhões e 80 milhões de dólares por milha. A causa raiz desses altos custos é frequentemente debatida, mas obstáculos burocráticos e processos fragmentados de tomada de decisão certamente desempenham um papel. A falta de compromisso político continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento ferroviário de alta velocidade nos Estados Unidos. Ao contrário de nações onde os governos centrais priorizam investimentos ferroviários, o cenário político americano está dividido sobre o assunto. Alguns legisladores republicanos argumentam que a ferrovia de alta velocidade é um gasto desnecessário do governo, enquanto outros a associam a políticas de estilo europeu que consideram incompatíveis com os valores americanos. Por outro lado, políticos democratas tendem a apoiar o investimento ferroviário, embora garantir financiamento tenha se mostrado difícil. Algumas empresas privadas estão tentando preencher essa lacuna. A Texas Central, uma iniciativa financiada de forma privada, pretende construir uma linha ferroviária de alta velocidade entre Houston e Dallas sem depender de dinheiro dos contribuintes. O serviço proposto reduziria uma viagem que normalmente leva 4 horas de carro para apenas 90 minutos de trem. A empresa planeja usar tecnologia ferroviária japonesa comprovada e pretende concluir o projeto até meados da década de 2020. O futuro da ferrovia de alta velocidade nos Estados Unidos permanece incerto. Alguns acreditam que o país está à beira de uma revolução ferroviária, citando projetos em andamento e o crescente apoio público. Outros permanecem céticos, apontando o impasse político, a escassez de financiamento e os altos custos de construção. Se os Estados Unidos quiserem alcançar o resto do mundo, precisarão de um compromisso semelhante ao da expansão das rodovias interestaduais no pós-guerra, uma visão que, por ora, parece distante.